Bom, bom dia a todos e todas, bom dia a todo mundo que está aqui presencialmente também. Bom, hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, que é o cuidado com os idosos. Ressalvo que esse assunto é de interesse, né? É um assunto que a gente nota que é de interesse geral aqui na Justiça Federal, porque a gente, tanto os servidores como os magistrados, eles costumeiramente entram jovens na faixa entram aqui na instituição, né, através de concursos jovens, na faixa entre 25 e 30 anos, e nós ficamos muito tempo aqui, até nós mesmos ir aposentarmos, envelhecermos, mas também é dentro dessa carreira aqui que a gente acaba casando, tendo filho, e vendo também os nossos pais envelhecerem, né? Então, a gente vê que, às vezes, nas rodas de conversa é um assunto muito constante esse, né, da questão dos cuidados com os pais, ainda mais quem está nessa faixa etária, em algumas faixas etárias, não sei nem definir, em que a gente tem que ficar cuidando dos filhos, cuidando dos pais, e quando sobrar um tempo, cuidar da gente, né? Então, eu vou apresentar aqui a Luziane Mendes de Souza Moreira. Ela é graduada em fisioterapia, com pós-graduação em counseling, aconselhamento pessoal e pós-graduação lato sensu, especialização em saúde do idoso, geriatria e gerontologia. Fisioterapeuta da Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista, município da região metropolitana do Vale do Paraíba, no interior do estado de São Paulo, onde realiza atendimento domiciliar e orientação familiar de cuidados e com idosos. Ministra cursos de capacitação de cuidadores de idosos familiares e profissionais nas modalidades presencial e online. Já atuou como docente e coordenadora do curso de capacitação para cuidadores de idosos na Rede de Desenvolvimento Social Canção Nova, como fisioterapeuta da Prefeitura Municipal de Campo Belo, Minas Gerais, onde coordenou o Núcleo de Apoio à Saúde da Família e como docente nas faculdades de enfermagem e fisioterapia da Unifenas, em Minas. Até tem uma dúvida aqui que eu já vou começar, que é gerontologia, que eu nunca entendi direito esse termo, mas eu vou passar a palavra para a Luziane. Muito obrigada, doutora. Bom dia a todos os que estão aqui presentes. Bom dia a você que nos acompanha pela modalidade online. Então, vou começar explicando essa dúvida, né, que a doutora já apresentou. Geriatria é a especialidade médica que cuida do idoso. Então, o profissional faz a faculdade de medicina e ele faz a residência, a especialização em geriatria. Os demais profissionais da área da saúde ou da área de humanas que se especializam em idoso são chamados gerontólogos. Então, no meu caso, eu sou uma gerontóloga. É isso. Esclareceu. Muito bem. Eu peço licença, eu vou ficar em pé, gente, eu não consigo falar sentada. Vamos, então, como foi, né, a proposta do tema, conversar sobre o cuidado com idosos. E exatamente como foi dito, né, na apresentação, não somente aqui no TRF as pessoas estão envelhecendo, mas é a realidade do Brasil que está cada vez mais idoso, né? Eu trouxe aqui um esboço de um gráfico que a gente vai comprovar isso na prática, mas talvez hoje a maior necessidade nossa seja o que eu acredito que a maioria do público que esteja me acompanhando agora seja a realidade também de cuidado com os pais, né? Como a doutora disse. Realmente é uma realidade que tem ficado muito latente no Brasil e a tendência é que fique ainda mais. Porém, nós brasileiros estamos agora começando a nos despertar e nos orientar para essa necessidade que na Europa já é muito gritante, né? Mas a gente vai ver que isso, os primeiros relatos de necessidade com idosos, é bíblico. Então, muito antes de Cristo, o salmista já fazia essa súplica: não me rejeites no tempo da velhice, não me desampare quando se for acabando minhas forças. E se nós pensarmos quando esse salmo foi escrito e o idoso já sentia essa necessidade de ser cuidado, a gente percebe pela forma do salmista relatar a necessidade dele ser
cuidado. Ele provavelmente já se sentia desamparado à medida que ele estava envelhecendo, e ele faz essa súplica, né? Não me rejeites, não me desampare quando se for acabando minhas forças. E a gente sabe que é a tendência mesmo, né? De ir acabando as forças e se acabando gradativamente, né? E aí entra a dificuldade da família em como manter esse cuidado. Então, para nós entendermos, eu quero começar com essa pergunta: quando que a gente começa a envelhecer? Até antes de nascer. Porque se eu pensar em um feto de 2 semanas e um feto de 2 meses, o feto de 2 meses é mais velho que o feto de 2 semanas. Então, o envelhecimento começa na concepção, né? E aí o bebê que nasce é mais velho do que o bebê que está no ventre. Então, a gente começa a envelhecer desde o momento em que nós somos concebidos. Mas nós nos paramos para preocupar com o nosso envelhecimento quando começa a doer aqui, doer de lá, não estou enxergando direito, não estou ouvindo muito bem, aí que a gente se toca que está envelhecendo. E aí, na verdade, a gente já está fazendo um segundo momento, que é um segundo, não, um quarto ou quinto momento, que já é uma fase da vida, que é a velhice. Mas o envelhecimento já começou, e talvez nós não nos tocamos nisso e vamos postergando os cuidados que precisamos ter. Então, quando eu falo envelhecimento, eu falo de um processo contínuo, de uma vida inteira, desde a concepção até a morte, e cada um vai ter o seu tempo. Agora, quando eu digo velhice, aí sim eu estou falando de uma fase específica da vida. E que aí nós temos no Brasil, a partir de 60 anos, nós entramos nessa fase. Né? Aqui, por essa imagem, a gente vê que as fases são gradativas, e a partir de 60 anos no Brasil, nós entramos então na velhice. A expectativa de vida no Brasil tem crescido muito. Então, dados bem recentes da ONU vai nos apresentar que, ó, em 1950, a expectativa de vida no Brasil era de 48 anos. Então, já era considerado velho, com 48 anos. Né? E em 2019, olha lá, isso sobe para 75,3 anos. Então, cresceu muito. E a que se deve esse crescimento da expectativa de vida do brasileiro? Os avanços, né, da medicina, das áreas de saúde em geral, não somente a medicina, mas toda a área de saúde, todos os recursos que a medicina tem, o avanço da farmacologia, então, exames que dão mais precisão em diagnósticos, consequentemente, tratamentos mais acertados. E aí a gente vai ver que, por causa da pandemia, nós tivemos uma queda em 2021, né, bem justificada pela realidade que nós vivemos no mundo. Atualmente, a expectativa de vida volta a subir para 76 anos, né? E espera-se que em 2100 o brasileiro deve alcançar a média de 88 anos. Então, isso está crescendo muito, né? Por isso, essa necessidade de nós sabermos nos cuidar e cuidar dos que já estão lá nessa fase. É importante, quando nós falamos no processo de envelhecimento, nós conhecermos alguns termos que são fundamentais na geriatria e na gerontologia, né? Nos cuidados em geral com o idoso. A sigla ABVD são atividades básicas de vida diária. Então, nós consideramos literalmente como o nome diz, as atividades que são básicas. A capacidade que a pessoa tem de realizar tudo isso aqui sozinha. Esse é o ponto. Ela é capaz de se alimentar, de usar o banheiro, escolher a roupa que vai vestir, arrumar-se e cuidar da higiene pessoal, manter-se continente, ou seja, ela sente vontade de ir ao banheiro, ela consegue segurar, se deslocar até o banheiro para usar o banheiro corretamente. Então, tudo isso, né, tomar banho, andar e transferir-se, porque ele pode estar, por exemplo, numa cadeira de roda, mas ele tem essa
capacidade de sair da cadeira de roda, se transferir para uma poltrona, voltar da cadeira de roda para a cama. Então, isso são as atividades básicas de vida diária que são fundamentais para a manutenção de um envelhecimento saudável. E nós temos as atividades que a gente chama instrumentais de vida diária. São as atividades que exigem um pouco mais de complexidade. Então, gerenciar as próprias finanças, usar um transporte, seja público ou privado, né? Capacidade de dirigir, tomar um ônibus, pegar um Uber, usar um táxi, fazer compras, preparar as refeições, usar o telefone e outros aparelhos de comunicação, as redes sociais, por exemplo, né? Hoje, gerenciar as próprias medicações e manter a realização das tarefas domésticas e de casa. E aí a gente vê que já existe uma diferença. Nós vamos encontrar idosos muito aptos para as atividades básicas e não tão aptos para as atividades instrumentais. E qual é o foco do cuidado com o idoso? Qual é o foco do processo de envelhecimento? Mantermos as duas o máximo de tempo possível. Então, o nosso papel enquanto cuidadores é promover isso para o idoso. Eu preciso estimular que ele faça. E sabendo que isso é necessário, eu preciso me empenhar para eu ser capaz de realizar isso o máximo de tempo possível. Então, isso a gente diz de cuidados muito básicos com o idoso. Nós temos também dois termos que são bastante usados e muito confundidos. Autonomia e independência. São dois termos que a maioria das pessoas acham que são sinônimos. E para nós, na geriatria e na gerontologia, não são. Qual que é a diferença de autonomia e independência? Se nós pensarmos em autonomia, eu estou dizendo da capacidade que eu tenho de administrar a minha própria vida. Eu sou capaz de tomar as minhas próprias decisões, decidir por mim mesmo aquilo que eu quero ou que eu deixo de querer. Isso é autonomia. Independência é a capacidade que eu tenho de realizar as minhas decisões. Então, eu posso ser uma cadeirante completamente autônoma, mas eu sou dependente, porque eu estou numa cadeira de roda. Eu posso, o contrário, ter uma doença de Alzheimer, onde eu consigo tomar meu banho sozinha ainda, consigo trocar minha roupa, consigo ir ao banheiro, mas eu não tenho autonomia, porque eu já não sou mais capaz de decidir por mim mesma. Porque uma doença de Alzheimer, por exemplo, tira a minha autonomia. Então, a autonomia é essa habilidade de controlar, lidar e tomar decisões pessoais, como se deve viver diariamente de acordo com as suas próprias regras e preferências. As próprias regras e preferências do idoso e não de quem cuida dele. E isso entra num confronto muito grande com a família, porque aí a família quer definir para o idoso. Se eu estou lidando com o idoso lúcido, a idade não é impedimento para o desenvolvimento da autonomia, para o exercício da autonomia, indiferente da idade. O que vai comprometer essa autonomia são as enfermidades. Mas se eu estou lidando com o idoso que tem lucidez, indiferente da idade, as suas próprias regras e preferências precisam ser respeitadas. E aqui na imagem a gente vê bem isso. São pessoas que talvez sejam dependentes, mas com autonomia. Né? E aí, o conceito de independência é a capacidade de realizar as atividades sem a ajuda de outra pessoa, necessitando, para tanto, de condições motoras e cognitivas suficientes para o desempenho dessas tarefas. Então, é a capacidade de execução, é a prática. A autonomia, muitas vezes, é a capacidade de decisão. Então, um se difere do outro. Ficou bem claro isso? Ok? E aqui dois termos também que são bem diferentes, que é a capacidade funcional e a capacidade cognitiva. A capacidade funcional diz da funcionalidade, ou seja, o quanto ele é capaz de realizar as suas atividades básicas, as suas atividades instrumentais, o quanto ele tem autonomia e independência. Então, quanto mais ele tem
capacidade das atividades básicas e instrumentais, autonomia e dependência, maior a sua capacidade funcional. A capacidade, então olha lá a definição, a capacidade funcional, manutenção de realizar as atividades básicas e instrumentais necessárias e suficientes para uma vida com independência e autonomia. Quando eu falo em capacidade cognitiva, eu já estou falando em transformar o conhecimento em habilidade. Então, eu já exijo mais uma capacidade do cérebro, que pode não estar ligada à funcionalidade. Então, vai habilidades mentais e cerebrais como percepção, atenção, associação, imaginação, o juízo, o raciocínio e a memória. Então, o idoso que é capaz de memorizar, ter atenção, comunicar-se bem, ser criativo e ter planejamento. Aqui cortou um pouquinho, mas é a capacidade de planejamento. E essa capacidade de planejamento, ela acontece desde as coisas mais simples daquela dona de casa que acorda e ela sabe que hoje é dia dela fazer o café, ela vai lavar a roupa, depois ela vai lavar o quintal, ela tem capacidade de se planejar. Então, isso é a capacidade cognitiva. E os dois últimos... não, terminamos a terminologia. Alguma dúvida sobre esses termos? Está bem claro? É importante a gente entendê-los para os próximos passos que nós vamos ter. Como eu dizia, né, a demografia do envelhecimento hoje, isso aqui é uma pirâmide populacional que já não é mais pirâmide, né? Há alguns anos atrás, nós tínhamos no Brasil, de fato, uma pirâmide onde a base era alargada, com um número alto de crianças, e isso ia afinalando até que o topo da pirâmide, que era a minoria da população, era a população idosa. Hoje a gente já tem a meia-idade como a maior parte da população. Então, se hoje, em 2023, a meia-idade é a maior parte da população e a expectativa de vida, como nós vimos, está aumentando, logo a população idosa tende a ser bem maior do que a população infantil. Né? Então, estamos envelhecendo mais e nascendo menos. E aí já é outra discussão, as questões de previdência, de como isso vai se manter, de quem vai cuidar desses idosos. Aí já daria uma outra palestra, que nós não vamos entrar, mas fica aí fica lançado aí uma pulguinha atrás da orelha, né? Porque realmente é comprovado que isso vai acontecer e não vai demorar muito. E aí, eu quero trazer aqui 3 grandiosos mitos. Então, eu vou usar a palavra verdadeira, mentiras, né? Fiz questão de trazer o Pinóquio aqui, que quando nós acreditamos nisso, dificulta o nosso processo de envelhecimento, mas principalmente a nossa forma de nos relacionarmos com as pessoas idosas hoje. Eu, com a idade que eu tenho, me relacionar com a minha mãe de 80, com meu pai de 90, porque eu cresci ouvindo essas mentiras e acreditando nela. A primeira grande mentira: idosos são teimosos. Quem aqui já ouviu essa frase? Quem aqui já falou isso? Idoso é muito teimoso, é muito difícil cuidar, eles são muito teimosos. E isso não é verdade. Nós precisamos pensar que a teimosia é o quê? É uma busca da pessoa de que a vontade dela aconteça. Então, eu insisto naquilo que eu acredito ser verdade, eu insisto naquilo que eu quero, eu insisto naquilo que, para mim, é o melhor. Eu acredito ser o melhor, então eu vou insistir. Então, nós somos teimosos a vida inteira, porque eu sempre quero lutar por aquilo que eu acredito. E enquanto eu estou insistindo que seja como eu acredito, eu estou teimando com alguém que não acredita. Então, é a criança que está teimando com a mãe. Mãe, mas eu quero dormir na casa do meu amiguinho. E a mãe não quer deixar, mas a criança acredita que aquilo é o melhor para ela. E depois a gente tem isso mais intenso na adolescência. E isso é muito forte na vida adulta. Então, isso é uma constante em todas as fases.
né? Desde que a gente começa a ter capacidade de nos relacionarmos com o mundo de forma lógica, nós somos teimosos. Só que o idoso ganhou a fama. O idoso ficou com a fama como se aquilo fosse um comportamento da terceira idade. Então, depois que fica idoso, fica teimoso. Pronto, isso não é verdade. Então, nós podemos dizer, o ser humano é um ser teimoso? Talvez seja mais verdade do que nós rotularmos a pessoa idosa como teimosa. Então, se eu estou lidando com o idoso lúcido, ele tem capacidade cognitiva preservada. Então, se nós entendermos o que é a capacidade cognitiva para a ciência, ele precisa ser respeitado. Mesmo que eu não concorde, mesmo que eu acho que aquilo não é o melhor para ele. Aliás, eu posso até ter certeza que aquilo não é o melhor para ele. Mas, por causa da capacidade cognitiva preservada, ele precisa ser respeitado na sua escolha. Se eu estou lidando com o idoso que tem alguma demência, nós vamos entender mais para frente o que são essas demências, mas enfim, alguma capacidade cognitiva comprometida. Eu não falo que esse idoso é teimoso. Por quê? Porque ele está doente. Então, é aquele idoso com Alzheimer que toda hora fala assim: que horas que nós vamos embora para casa? Que horas que você vai me levar embora? Que horas que eu vou embora? Mãe, a senhora está na casa da senhora, essa aqui é a sua casa. Não, aqui não é minha casa, eu quero ir embora para minha casa. Ela não está teimando, ela está doente. Na cabeça dela, a verdade dela é que aquilo ali não é a casa dela. E ela não lembra que já te falou 50 vezes que ela quer ir para casa. Então, ela vai falar 51, mas na verdade, para ela, é sempre a primeira vez. A gente caracteriza a teimosia na insistência. Agora, se esse idoso está insistindo, essa insistência é para mim, que sou lúcida. Para essa pessoa que está doente, é sempre a primeira vez que ela está falando. Eu posso chamar ela de teimosa? Ela está dizendo pela primeira vez: que horas que você vai me levar para minha casa? Que horas que nós vamos embora? Pela primeira vez, mesmo que seja a 100ª. Então, não é teimosia, é enfermidade, é uma doença. Mas e aí? Como nós podemos agir diante dessas realidades, né? E se tratando do idoso lúcido, o caminho é o diálogo. O caminho é a verdade. Olha, pai, o senhor não quer ir ao médico, o senhor está perdendo muito peso, eu estou muito preocupada com o quanto o senhor perdeu peso. Pode ser um câncer de intestino, essa perda de peso tão intensa, pode ser uma diabetes que está desenvolvendo, pode ser um câncer de pulmão, tudo isso causa muita perda de peso, um câncer no estômago. Então, são doenças sérias, que se a gente for ao médico agora e tratar, pode ficar curado. Não, eu não quero. Ok, então você está disposto a assumir as consequências. Ah, Luziane, mas essa consequência vai cair em mim, que sou filho e vou ter que cuidar. É verdade. Mas a opinião do outro, que é lúcido, precisa ser respeitada até em se tratando da sua própria vida. E isso é muito duro para os filhos. É muito duro. Porque quando nós éramos cuidados por eles, eles nos obrigavam. Mas aí nós precisamos entender o quê? Os papéis de cada um. O pai tem essa obrigação de trazer o filho com aquilo que ele acha que é o melhor para o filho. Nós não somos pais dos nossos pais, mas nós nos comportamos como tal. Porque o desejo é o melhor. Eu quero o melhor para ele. Só que a gente foge do respeito à preservação cognitiva que essa pessoa tem e a tomada de decisão da vida dela, que é dela. Então, a gente entra numa questão de respeito. Respeito ao papel que eu tenho de filha e ao papel que ele tem de pai. Não importa a idade. Aqui nós estamos falando de capacidade cognitiva preservada. Então, sempre é necessário respeitar a escolha do outro, indiferente do que eu penso, do que eu acho. Eu conscientizo o outro. É isso, isso, isso. Ok, ok. Pode ser que nessa conversa você vai conseguir conscientizar e ele vai acatar a sua sugestão. Mas lembre-se que você está trazendo uma sugestão. Quando nós falamos do idoso com demência, nós estamos falando de uma enfermidade. Ele
perdeu a capacidade cognitiva. Ele não tem autonomia mais. A doença rouba a autonomia. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso usar estratégias para driblar o comportamento insistente daquele idoso para eu conseguir fazer aquilo que é o necessário. E aí sim eu vou, entre aspas, né, não respeitar a sua escolha, porém de uma forma que seja, vou usar uma expressão assim, menos invasiva para esse idoso. E aí existem técnicas para isso que a gente utiliza, né? Que é exatamente o meu trabalho, é orientar as famílias em como aplicar essas técnicas no idoso que tem alguma demência. Então, a partir de hoje, você que está aqui, você que me acompanha, não vamos mais usar essa expressão. O idoso é muito teimoso. Mentira, todos nós somos, tá? A outra grande mentira é essa aqui. Vocês já disseram isso? Acreditam que isso é verdade? Não é verdade. O que que acontece? A criança, ela é uma folha em branco. A criança é aquele ser que chega no mundo sem saber absolutamente nada. Então, ela vai ser escrita, construída pelos seus pais. Então, sim, é isso que eu dizia anteriormente. Os pais vão direcionar, conduzir, mostrar, orientar, tomar as decisões por eles que ainda são incapazes. E aí, essa criança vai sendo construída com princípios, com caráter, com valor. Porém, quando nós falamos da pessoa idosa, a construção já está pronta. Essa obra já foi concluída. Então, o que me cabe agora é simplesmente respeitar essa obra pronta. E eu não posso agora desconstruir uma história que ao longo de 85 anos, 78 anos, foi gradativamente sendo construída. Eu não vou conseguir tirar valores, princípios, mudar o caráter, mudar a personalidade. Não tem possibilidade disso acontecer. Então, nós precisamos entender que nós estamos gradativamente crescendo na nossa capacidade cognitiva. Chega uma determinada idade que muitas vezes eu posso ter um declínio. Esse declínio, ele pode estar acamado, usando fralda, não conseguindo alimentar. A gente tem muito idoso com demência que começa a chamar os filhos de mãe, a filha que cuida se vira mãe, o filho que cuida vira pai. Isso não caracteriza a infância, caracteriza uma enfermidade que traz essa confusão mental e essa dificuldade de reconhecimento do outro. Mas eu preciso sempre respeitar o que é essa obra concluída a partir de um adulto, de um idoso. Então, cada fase precisa ser respeitada como tal, com aquilo que foi construído ou talvez já até esteja sendo desconstruído por causa de uma enfermidade que esse idoso pode ter sido acometido. Então, não é verdade que a gente volta a ser criança. Nós podemos, sim, apresentar debilidades físicas ou mentais, mas isso não caracteriza que é uma criança. Porque se eu acredito que o idoso é criança, eu vou bater na tecla da teimosia. E aí nós vamos começar a relacionar com aquele idoso como? Como eu me relacionei com meu filho. Quando meu filho teimava, eu gritava, eu ficava nervosa, eu apontava o dedo e meu filho era obrigado a obedecer. A gente reproduz esse comportamento quando a gente está cuidando dos pais. Né? E aí a gente entra numa linha do desrespeito a isso que o idoso construiu uma vida inteira. Então a gente precisa desconstruir essas falas, que elas não são reais e dificultam muito a minha forma de olhar o idoso hoje e me relacionar com ele. Claro. Fazer pergunta no microfone. Eu li algum livro, alguma coisa, aquela história do córtex pré-frontal do idoso, e a gente nota que chega algumas épocas da vida que a pessoa perde um pouco o filtro, né? E isso daí eu acho que é por causa disso que a gente acaba falando que volta a ser criança, né? Eu vou falar sobre isso quando a gente entrar em demência. Aí eu vou explicar um pouquinho por que
eles perdem um pouco esse filtro e faz a gente acreditar que isso aqui é verdade. Né? Às vezes, mesmo Mesmo quem não tem demência, às vezes o é, filtro começa a ficar um o pouco. Então, na verdade, é porque ele pode não ter a demência, mas ele pode ter algum outro comprometimento psíquico. Existem as psicoses tardias, né? Então, às vezes a pessoa nunca manifestou, mas na terceira idade ela pode manifestar alguma psicose de início tardio. Então, a gente acha que é porque está velho. Só que, aqui, ó, eu vou falar disso agora. A gente vai achando que tudo é normal da idade e vai colocando na conta do envelhecimento. Então, ele perdeu um pouquinho o filtro, mas ele já tem 82 anos. Ele está muito assim, falando umas coisas nada a ver. Mas também já vai fazer 90 anos. Nós vamos jogando o comportamento do idoso na conta da idade. E, começa a esquecer muito. O que é a primeira coisa que a gente pensa? Porque tá velho. Começou a confundir muito. Você fala assim para ele, pega o lixo, coloca lá fora. Aí ela, o que é mesmo que você pediu? Já esqueci. Não, tadinha, ela já está muito velha, ela já está com quase 80 anos. Então a gente vai achando que comportamentos como esquecimento, repetições, ele fala a mesma coisa 1000 vezes, repete a mesma história 50 mil vezes, confusão mental, quedas, nós vamos achando que tudo isso é por causa da idade. E quando nós acreditamos nessa mentira, que tudo é da idade, o que acontece? Nós negligenciamos um cuidado essencial para o idoso, porque nada disso aqui é da idade. Tudo isso é comportamento de alguma doença que acomete o idoso. Pode ser uma psicose de início tardio, pode ser uma depressão, pode ser N's e N's e N's problemas que nós jogamos na conta da idade. Luziane, mas como que eu vou saber se é da idade ou se é uma doença? Faça-se essa pergunta. Acontece com todos? O meu pai está muito esquecido, a gente fala as coisas, ele não lembra, ele saiu para comprar pão, voltou com uma massa de tomate e não buscou o pão. A minha mãe repete 1000 vezes a mesma história. Como que eu vou saber se isso é da idade ou se é uma doença? Pergunta. Minha mãe tem 71 anos. Todos os idosos de 71 anos saem para comprar pão e voltam com uma massa de tomate na mão? Opa! Não, tem idosos de 80 que estão atletas. Tem idosos de 90 completamente lúcidos. Se não acontece com todos, todo idoso cai. É uma regra. Todo velho cai. Cair é normal, porque todos os idosos do mundo sofrem quedas. Isso é uma verdade? Não. Todos os idosos do mundo fazem confusão mental. Todos, sem exceção. É uma verdade? Não. Eu garanto que você deve conhecer algum idoso de mais de 80 anos muito lúcido. Eu garanto que você deve conhecer um idoso com 90 anos que nunca sofreu uma queda, nunca quebrou o fêmur, nunca quebrou a bacia. Então, se não acontece com todos, não é normal da idade. Precisa investigar. O que é o médico que vai saber? Aí já não é da nossa preocupação. O meu papel é saber identificar o que é normal da idade. Ruga. Todos os idosos do mundo ficam com ruga? Ficam. Até os japoneses, que demoram um pouco mais, mas aparece uma ruguinha ou outra aqui num pezinho de galinha. Né? Cabelo branco. Todas as pessoas do mundo, à medida que vão envelhecendo, têm cabelo branco? Dificuldade auditiva, dificuldade visual, perda de força muscular. Todos do mundo, alguns mais, outros menos. Alguns a partir de 60, alguns a partir de 70, mas acontece com todos. Aí eu posso dizer que é normal da idade. Isso aqui não acontece com todos. E hoje nós temos um número altíssimo, altíssimo vezes 10, de idosos negligenciados em cuidados com a saúde, porque estão vivendo alguma dessas situações e a gente está jogando na conta da idade e deixando de cuidar, deixando de tratar. Então, isso é muito sério. Nós precisamos conhecer e começar a identificar o que é normal e o que não é,
para a gente saber cuidar melhor. Esclareceu? Ok. Então, agora, nós vamos falar dos gigantes da geriatria. Isso é um termo bem recente. Até 2017, nós usávamos 5 Is para falar dos gigantes da geriatria. Uma geriatra canadense com estudos bem recentes, e esse ano, no Congresso Brasileiro de Geriatria e Gerontologia, que aconteceu aqui em São Paulo, chegou com força total esse novo conceito dos gigantes da geriatria, que são os 5 M's. O que é isso? São os 5 pontos fundamentais que nós precisamos olhar em nós, para o nosso envelhecimento saudável, mas principalmente quando a gente cuida de alguém. Então, o que seriam os 5 M's? A multicomplexidade. A gente sabe que com o envelhecimento, as células começam a trabalhar de forma mais lenta, o corpo começa a trabalhar de forma mais lenta. Então, nós vamos, com o envelhecimento, adquirindo diversas enfermidades. Quanto mais velho vai ficando, mais vai aumentando a caixinha de remédio que a gente usa, né? E aí sim, eu posso dizer que isso é da idade? Posso, porque é um fator biológico. A alteração de funcionamento orgânico traz enfermidades próprias do envelhecimento. Então, a multicomplexidade é muitas vezes as diversas realidades de saúde que um idoso apresenta. E nós precisamos cuidar do idoso olhando todas elas, porque ele não é um idoso diabético. Ele é um idoso diabético, com colesterol alto, com pressão alta e com osteoporose. Então, se eu olho ele fragmentado, eu posso comprometer o tratamento e o cuidado de saúde com ele. Nós temos também outro cuidado fundamental em se tratando de idoso, que é a mobilidade. A mobilidade, ela compromete a funcionalidade, que nós dizemos lá atrás do que é a capacidade funcional. Então, se o idoso não tem uma mobilidade preservada, favorece o risco de quedas, favorece para que numa situação, por exemplo, de uma hospitalização, papai voltou para casa e depois que ele internou, ele não anda mais. Então, a gente precisa cuidar da mobilidade para preservarmos o quê? As atividades básicas e instrumentais de vida diária, que são necessidades fundamentais para o idoso. Nós precisamos pensar nos cuidados da mente. E os 3 maiores comprometimentos que nós temos na mente é o delírio, a demência e a depressão. Então, é um M que se divide em 3D, né? Nós temos também o cuidado com medicação. O idoso, muitas vezes, ele é aquele polifarmácia, ele não toma um remédio, ele toma, muitas vezes, vários medicamentos, né? E essa interação de vários medicamentos pode provocar o que nós chamamos de iatrogenia, né? Que você dá uma medicação para uma coisa, mas ela acaba promovendo outra por causa de um efeito colateral. Aí você vai tomar um remédio para combater aquele efeito colateral. Então o negócio vai virando uma bola de neve. Então, o cuidado com a medicação para a gente evitar essa polifarmácia e evitar os riscos de iatrogenia. Isso é fundamental. Por isso, o que é o ideal quando se fala em cuidados com o idoso? Ele ter um médico. Ele ter um geriatra que gerencia o cuidado com a saúde. Se necessário, o geriatra vai falar, olha, dona Maria, preciso que a senhora procure um ginecologista para ver essa situação específica. O geriatra faz o encaminhamento, manda uma carta de referência para o ginecologista, que manda uma contrarreferência para o geriatra, para que eles trabalhem juntos, para evitar essa interação medicamentosa, porque o que a gente encontra hoje? O idoso tem 50 médicos, ele tem o pneumo, o ortopedista, o reumatologista, o cardiologista, o vascular, o ortopedista, e aí a interação medicamentosa aumenta demais o comprometimento, e medicação compromete mente e compromete mobilidade e aumenta a multicomplexidade. Então, é fundamental esse cuidado com a medicação do idoso.
E por último, nós temos o que mais importa, que eu achei fantástico dentro desse novo conceito dos 5 M's, porque antes nos 5 I's nós não tínhamos isso. O que mais importa é o quanto nós que cuidamos do idoso vamos dar importância àquilo que é importante para ele. O que mais importa para o senhor? Pode não ser o que importa para o filho, pode não ser o que importa para a esposa que está cuidando, mas a gente precisa considerar a pessoa no processo terapêutico, e seja ele qual for, seja um processo terapêutico fisioterápico, medicamentoso, odontológico, o que importa para o Senhor? E aí nós vamos tratar o idoso também com esse olhar do que mais importa para ele. E pode ser o que mais importa para ele é uma coisa tão simples. Nossa, eu gostaria muito de voltar a ir na igreja. Para ele é importante. Ele está hipertenso, ele está diabético, ele está com osteoporose, ele está correndo risco de infartar, de ter não sei o quê. Mas para ele o que importa é ele voltar a ir na igreja. E por que eu não vou criar um plano terapêutico que eu englobe isso que mais importa para ele, mesmo que seja algo simples? Então, dentro da geriatria, isso aqui é o que norteia o nosso cuidado com o idoso. E hoje, de forma especial, nós vamos falar aqui dessa questão dos cuidados com a mente, o delírio, a demência e a depressão. Então, como eu dizia, dentro dos 5 M's, o meu enfoque aqui com vocês vai ser nós falarmos dos acometimentos, dos 3 principais acometimentos da mente. Então, começando, a depressão. A depressão, ela é uma síndrome psiquiátrica e a característica dela é as principais características, né? O humor deprimido, a perda de interesse ou perda do prazer por atividades que eram feitas com muita frequência, que eram prazerosas. Ele vai deixando o idoso, né? Enfim, não somente o idoso, mas é uma característica em todos, atividades que ele sempre gostou de fazer, ele começa a não se interessar muito por elas. E causam também alterações biológicas. A gente tem a tendência de achar que é má vontade, tem uma tendência de achar que está com preguiça, tem uma tendência de achar que é porque é da idade, e vamos deixando de pensar que a depressão ela tem alterações que são biológicas. E essas alterações, biológicas, não quer, foi. Elas trazem repercussão, reduzindo a capacidade de pensar, de interagir e de trabalhar. E muitas vezes a gente acha que quando isso se manifesta na pessoa idosa, é porque está velho, é porque é da idade. Né? E, na verdade, é o mesmo processo que acontece indiferente da idade. Só que por causa de ser idoso, a idade leva à fama e a gente deixa de cuidar. Então, quais são os principais sintomas? O humor deprimido a maior parte do tempo. Isso leva o isolamento social. Isolamento social no idoso traz grandiosíssimos impactos negativos para a saúde mental e física do idoso. Então, quando ele tem a maior parte do tempo do humor deprimido, ele não tem vontade de se relacionar, seja na própria casa, na própria família, seja na instituição de longa permanência que ele esteja morando, né? E isso é muito sério. O comportamento pode se alterar, o idoso pode ficar muito agitado ou muito apático. E a gente não imagina que essa alteração de comportamento para agitação pode ser um sintoma de depressão. A gente imagina só a apatia como um sintoma. Mas em se tratando de idoso, nós temos manifestações que são chamadas atípicas, ou seja, existem manifestações que não são comuns em adultos e que acontecem no idoso. Então, esse é comum em todos, a fadiga ou a perda de energia. Isso aqui também, redução da concentração, reduz a capacidade de pensar. Essa redução da capacidade de pensar, ela muitas vezes é confundida com demência. Então, às vezes, o idoso tem um quadro depressivo e a família acha, eu acho que ele está começando a ficar com Alzheimer, porque ele está meio incoerente, os pensamentos dele, ele não está falando muito bem, e, na verdade, pode ser um quadro depressivo. Eu não sei por que não está passando. Está aparecendo uns negocinhos verde ali.
O desânimo é um sintoma, e aqui, ó, por causa dessa redução da capacidade de pensar, começa a ter muito esquecimento. Por quê? Porque diminui a atenção e a concentração, mas todo mundo associa esquecimento ao Alzheimer. E a gente não imagina que uma crise de esquecimento e esquecimento forte, coisas assim, você acha que não tem como não ser um Alzheimer, e pode ser só uma depressão. Tá? Então, traz muita queixa de esquecimento para o idoso, um quadro depressivo. Esse é outro sintoma que dificilmente a gente associa com depressão no idoso. A falta de apetite e, consequentemente, a redução de peso. Idoso que começou a não querer se alimentar muito bem, começou a perder muito peso, a gente pode pensar num quadro de depressão. Também. E coisa que talvez não é muito comum no adulto, porque o adulto com depressão, ele normalmente associa com ansiedade, né? E aí tem a tendência, às vezes, até de comer mais. Muitos adultos podem manifestar dessa forma, mas no idoso a tendência é que ele tenha falta de apetite e redução de peso. E também a alteração do sono, que pode ser para mais ou para menos. Não significa que o idoso vai apresentar tudo isso, né, para caracterizar a depressão, mas ele vai apresentar 3 ou 4 desses sintomas. E a gente vê que existem sintomas que não são muito comuns no adulto, e sim no idoso. Então, por isso, os quadros, em se tratando de idoso, precisam ser muito bem avaliados. O sentimento também de inutilidade e um sentimento de culpa. Eles relatam isso com muita frequência para a gente. Então, dentro de um quadro depressivo, a gente tem uma linha de tratamento que precisa associar a medicação com a alimentação, hidratação, e aqui a gente esbarra num limite enorme, porque idoso não gosta de beber água, né? Eles têm muita resistência com água. Então, a gente precisa usar a criatividade para conseguir hidratar esse idoso, que é fundamental para o funcionamento das células, que, consequentemente, melhora diversos sintomas que o idoso apresenta. Então, é parte importante. A realização de atividade física e exercício físico, que não é a mesma coisa, tá? Aqui existe uma diferença. A atividade física é qualquer coisa que a pessoa faça. Então, se ela sai de casa, vai à padaria e volta, ela fez uma atividade física. Se ela lavou uma mala de roupa, colocou aquela roupa no varal, tirou aquela roupa do varal, é uma atividade física. O exercício físico é algo direcionado. É quando você vai na academia, que o instrutor te orienta, você vai fazer tantas séries, com tantas repetições, com uma carga tal. É quando você vai na aula de natação, no pilates, na hidroginástica. Isso é um exercício físico. Ele é direcionado. Pode ser que num quadro depressivo a gente não consiga levar de imediato o idoso para um exercício físico por causa do sintoma do isolamento social. Mas eu posso estimular que ele faça qualquer atividade física. O mínimo de coisas que eu conseguir que ele faça em casa já é um caminho da gente evoluir posteriormente para o exercício físico. E a psicoterapia, que é fundamental. Ah, mas idoso precisa de psicólogo? Claro, um psicólogo não tem limite de idade. Né? Todos são indicados para o tratamento de psicoterapia em quadros depressivos. Esse dado aqui que eu trago, eu acho um dos dados mais tristes em se tratando de saúde do idoso. A depressão é o distúrbio psiquiátrico mais comum no idoso. Luziane, mas hoje em dia tem tanta gente com Alzheimer, mas tem muito mais com depressão. A depressão é o que mais acomete a pessoa idosa de todas as síndromes psiquiátricas. E apenas 10% dos idosos deprimidos são tratados. Por que que a gente tem essa negligência? Um dos principais motivos é que a gente acha que aquele comportamento é da idade. E a gente negligencia esse cuidado. A gente acha que é porque está velho. Ou a gente acha que aquele comportamento é da pessoa. Por quê? Porque nós temos hoje um número de idosos que envelheceram com esse transtorno e nunca foram tratados. Eles foram rotulados como que aquele comportamento fosse dele.
ele é uma pessoa triste, ele é uma pessoa mal-humorada, ele é uma pessoa que não gosta de conviver. A gente rotulou um comportamento que é patológico, que é doentio. E ele envelheceu assim. Hoje nós temos um número de idosos com doenças mentais que nunca foram tratados. E agora os filhos estão cuidando desses pais, estão se deparando com essas enfermidades e deixando por isso mesmo, porque acha que é do envelhecimento, é do idoso, é porque está velho. E nunca essa pessoa recebeu o tratamento que precisava. E não é porque está velho que não está mais tempo de tratar. Claro que dá. Né? Então, é necessário nós acordarmos para essa realidade e não sermos negligentes nesse cuidado. A depressão não tratada aumenta o risco de desenvolver demência. É uma das principais causas do desenvolvimento de Alzheimer, é o quadro depressivo não tratado. E os estudos têm comprovado cada vez mais que idosos com Alzheimer tiveram uma vida inteira de um transtorno depressivo, muitas vezes maltratado ou não tratado. Vira um Alzheimer. Ok da depressão, minha gente? Querem me perguntar alguma coisa? Tranquilo? Então, nós vamos falar agora do delirium. É um nome um pouco diferente, a gente está acostumado a ver delírio com O no final. E aqui nós vamos falar de uma síndrome que é o delirium, que é diferente do delírio. O delirium, ela é uma síndrome neuropsiquiátrica e aqui tem essas três principais características. Ela é transitória, ou seja, difícil, eu já vi alguns raríssimos casos que o delírio foi permanente. A grande maioria, o delírio ele é transitório, ele é flutuante, ou seja, o idoso ele tem momentos de delírio, momentos de lucidez. Momentos de delírio, momentos de lucidez. A pessoa não está em delírio 24 horas. Dentro de 24 horas, ela tem picos de delírio, lucidez, então flutua. E é de início agudo. É aquele idoso que, como as pessoas costumam dizer, do nada ele ficou confuso. De repente, ele não está falando coisa com coisa. Quando é um início agudo, a gente precisa estar atento, porque a gente pode estar falando de um quadro de delírio. Então, o delírio, ele engloba a disfunção cognitiva global. Lembra das capacidades cognitivas que eu dizia? Memória, linguagem, criatividade, planejamento, execução. Então, a função cognitiva vai estar comprometida, altera o estado de consciência e, por último, o déficit de atenção. São as três principais dimensões acometidas num quadro de delírio. Então, quais são as possíveis causas de delírio? Delírio é muito diferente de demência, só que a gente põe tudo num balaio só. Delírio é tratável. Se de repente o idoso apresenta uma alteração de comportamento, existe uma causa. Quando eu descubro essa causa, trato, aquela condição mental dele volta ao normal. Então, olha, eu tenho como causa distúrbios metabólicos, pode ser alteração hormonal, alteração orgânica mesmo do metabolismo. Podem ser, o que é mais comum de causar delírio é isso, quadros de infecção. Que tipo de infecção pode causar delírio? Qualquer uma. Infecção de urina, pneumonia, infecção na gengiva, qualquer infecção. Qualquer. Eu já tive paciente com otite que manifestou com delírio. Dor de ouvido, infecção de ouvido e que o sintoma foi delírio. Doenças cardíacas, hepáticas, o AVC pode manifestar com delírio. A gente imagina que um adulto que sofre um AVC, ele vai desmaiar, ele vai ter sintomas físicos. O idoso pode ter uma confusão mental e ser um quadro de AVC, simplesmente manifestado com confusão mental. Medicamentos pode provocar também delírio. Quadros de pós-operatório também, junto com os quadros de infecção, está entre os mais comuns. O paciente sai do centro cirúrgico, fica aquele tempo na observação e quando está na UTI para recuperação, eles fazem uma confusão mental absurda.
E aí é bem comum por causa disso. Múltiplos procedimentos hospitalares. Quanto mais coisa ligada no idoso, é sonda, é acesso, é não sei o quê, aí mais chance dele desenvolver um delírio. Falta de alguns nutrientes, né? Carência nutricional, câncer, traumatismos, desordens do sistema nervoso central, das mais diversas, fecaloma. Intestino preso no idoso causa confusão mental. É a coisa assim que todo mundo fica assustadíssimo quando a gente traz essa realidade. E é mais comum do que a gente possa pensar. Quando o intestino não está funcionando bem e a gente tem ali um acúmulo daquelas fezes e aquelas fezes ficam petrificadas, difíceis de serem eliminadas. Nós adultos vamos dizer, eu estou com desconforto abdominal, estou sentindo uma cólica, minha barriga está dura. O idoso não vai te dizer isso. Ele vai ficar confuso. Ele pode começar a falar coisa que não tem nexo, ele pode começar a ter alucinação, ele pode começar a sair da casinha. E pode ser simplesmente por causa do intestino preso. Faz o tratamento, faz uma lavagem intestinal, consegue eliminar aquelas fezes, o estado de consciência dele é retomado. Desidratação também é comum demais, principalmente com essa onda forte que tivemos aí e ainda teremos novas, né? De calor. Idoso não gosta de beber água. Desidratação provoca delírio. Quadros de dor, principalmente quando é idoso com demência, que não sabe verbalizar o que está sentindo, ele pode ter dor e manifestar a dor com confusão mental. Anemia, estresse emocional e transferência para ambiente não familiar. Aquele idoso que muitas vezes está cada vez na casa de um filho, ou sai da sua casa para morar numa instituição. Quando muda o ambiente, é comum apresentar esse quadro de confusão mental aguda. Então, qual que é o quadro clínico? Ele vai apresentar um distúrbio de compreensão. O pensamento dessa pessoa vai ficar muito lento ou muito acelerado, mas a gente vai observar que sempre o pensamento é incoerente. Aquela pessoa não vai falar coisa com coisa. E é um idoso que do nada começou com isso, mas agora vocês viram, não é do nada. Olha quantas coisas podem estar acontecendo que leva a isso aí. Ele vai ter desorientação temporal e espacial. Então, ele começa a achar que ele não está em 2023, que nós não estamos no mês de setembro, e aí ele vai trazer coisas de 1945, de 1952, muda o tempo. E a localização no espaço. Ele fala, onde que eu estou? O que que eu estou fazendo aqui? Por que que eu estou aqui? Tá, o senhor está em casa, aqui é a casa. Não, aqui não é minha casa. Então, ele não reconhece locais que são rotineiros e familiares. E começa a ter alteração de memória. Então, esses são os sintomas do distúrbio de compreensão. Mas também o distúrbio, isso aqui é muito fácil da gente perceber. Ele começa a ter um distúrbio de percepção. Ele faz falsas interpretações da realidade. Está aqui na casa dele e passou lá a sirene da ambulância. Ele fecha a casa, rápido, rápido, a polícia está chegando aqui, tem gente entrando aqui em casa, o ladrão está chegando, fecha a janela, fecha a porta, tranca tudo. Então, ele escuta um barulho e faz uma falsa interpretação daquilo. Ou, de repente, alguém bate na porta, ele começa a gritar, pedir socorro, que tem alguém invadindo a casa. Começa a ter muita alucinação. O que que é alucinação? São alterações nos 5 sentidos. Ele escuta barulho que não é real, ele vê coisas que não são reais, ele diz que tem bichos andando pelo corpo, ele sente cheiros que não são, que ninguém está sentindo, está cheirando queimada, a casa está pegando fogo, eu estou vendo a fumaça, e aí mistura tudo. Então, essas alucinações é extremamente comum nos quadros de delírio. E o que que a gente precisa fazer? Concordar com tudo. Mãe, eu já fechei a casa, a polícia já está chegando, eu já liguei para a polícia, já está tudo resolvido, o policial está lá fora, o ladrão já foi preso. Quanto mais eu confrontar esse idoso para trazê-lo para a realidade, mais eu aumento o quadro de confusão mental dele. Então, eu sempre vou entrar na onda do que ele estiver dizendo, por mais alucinatório que isso seja, tá? O distúrbio de atenção, distúrbios psicomotores, ele pode ficar extremamente parado, aquele idoso que senta
e ele fica no nada, assim. Pai, tô falando com o senhor. Pai, o senhor quer jantar? E ele fica um olhar no nada, ou uma agitação extrema, anda de um lado para o outro, senta, levanta, deita, anda, vai. Então, pode acontecer essas duas realidades. Pode acontecer alteração da escrita, oscilação das emoções, chora muito e ri muito. Então, são 30 segundos de uma gargalhada enorme, 30 segundos de um choro compulsivo. Ele oscila as emoções muito rápido. Pode apresentar tremores e a pressão arterial aumentar. Então, tudo isso é um quadro de delírio. Por isso que qualquer mudança súbita de comportamento deve ser avaliada pelo médico, porque isso pode ser delírio. Entendam que eu estou dizendo de um idoso lúcido que de repente começou a apresentar qualquer um desses sintomas que eu disse, ou de um idoso que tem uma demência, mas começou a apresentar um comportamento muito diferente do que a demência apresenta. Então, a gente vê que é uma mudança súbita de comportamento. Isso é um quadro de delírio. Ok? Podemos finalizar, então, irmos para a parte final do nosso momento, que são as demências. A demência, do latim, de significa privação e mens, mente. Então, logo, demência é a privação da mente, a mente que está privada. Privada de quê? De praticamente tudo. Essa privação vai acontecendo gradativamente. E aí nós vamos entender. Começa com o declínio na memória, na linguagem e no raciocínio. Ela começa a esquecer muitas coisas, e as coisas de agora, as coisas mais recentes, ela começa a ter dificuldade na fala, ela não começa, ela começa a não ter uma coerência de pensamento. Então, as falas começam a ficar desconexas. Fala, do que essa pessoa está falando? Não tem nexo nenhum no que ela está falando. E o raciocínio fica totalmente comprometido, tá? Então, qual que é a incidência? Em pessoas acima de 65 anos, 1 em cada 10 pessoas apresentam demência hoje. Quando nós avançamos a idade para 85 anos, 1 a cada 3 pessoas apresentam um quadro de demência. Como nós vimos que a população está envelhecendo, nós vamos viver mais. Lógico que nós teremos um número muito grande de idosos com demência na nossa sociedade, né? Isso aí é uma coisa que está óbvia. Então, quais são os tipos de demência? Existem demências que são reversíveis. Se eu tratar a causa, o quadro cognitivo dessa pessoa se restabelece. Como eu dizia lá, a depressão, que muitas vezes é confundida com a demência, ele começa a apresentar os sintomas de demência e, na verdade, ele pode ter uma depressão, que quando trata, a cognição é restabelecida. Pode ter tumores, alterações da tireoide, principalmente o hipotireoidismo, pode provocar demência, mas quando o hormônio é reposto, o quadro retoma. Uma das principais causas de demência reversível é a falta de vitamina B12. Ela é fundamental para o processo de funcionamento cerebral. Se ela está baixa, o idoso pode ter um quadro de demência. O médico faz a reposição da vitamina B12 e o quadro volta ao normal, tá? A hidrocefalia de pressão normal também, que é uma comunicação ali de um líquidozinho no cérebro, não vou entrar em detalhes disso, mas existe uma cirurgia que você põe uma válvula, drena esse líquido e o quadro neurológico, o quadro cognitivo é restabelecido. Distúrbios hidroeletrolíticos e a demência por HIV. Então, quando isso é tratado, medicado ou cirurgicamente, o quadro reverte. Agora, existem demências que são irreversíveis. A tendência é que elas progridam. Ela é uma doença neurodegenerativa progressiva. Não tem volta. O tratamento é apenas para controle de sintomas. E aí nós estamos falando da demência por doença de Alzheimer, que é 60% a 80% dos casos de demência
são Alzheimer. E não existe só Alzheimer. A gente tem uma tendência de achar que todo paciente que tem demência é porque tem Alzheimer. Demência e Alzheimer não é a mesma coisa. Porque demência envolve diversas doenças. Demência é um sintoma de várias doenças. Então, entre elas, nós temos a doença de Alzheimer, nós temos a demência por corpos de Levy, que 10% dos quadros de idosos com demência não têm Alzheimer, mas têm demência por corpos de Levy. Os sintomas mudam. O comportamento é diferente, a manifestação da doença é diferente. Tem sintomas parecidos? Sim, muita coisa é parecida, mas tem coisas que são específicas. A gente tem a demência frontotemporal, que é o que a senhora havia me perguntado, que é essa área frontal do cérebro que é comprometida, e por causa do comprometimento dessa área frontal, que é a área do cérebro responsável por fazer os filtros. É por causa dessa área que eu sei o que é certo e errado, o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. Quando essa área é comprometida, eu não tenho mais capacidade de julgamento. Então, eu começo a fazer coisas que são inapropriadas, mas eu não tenho condição de julgar o que é certo e errado. Então, o comportamento sexual fica muito alterado, começa a tirar roupa em público, começa a ter até mesmo insinuações sexuais com pessoas da família, com cuidadores, na rua, é por causa desse comprometimento. A gente tem a demência vascular, que é causada por alterações na circulação do cérebro, né? E a gente tem demência mista. A pessoa pode ter Alzheimer e demência vascular junto, que é o mais comum de acontecer, ter 2 tipos de demência. A gente tem também a demência por doença de Parkinson. O idoso, quando tem o Parkinson, é comum, com o avanço do Parkinson, quando já tem muitos anos de doença de Parkinson, ele pode desenvolver demência também, tá? 30% a 40% das pessoas com Parkinson pode desenvolver demência. Não vai acontecer com todos, mas é comum. Quanto mais tempo de Parkinson, mais chances de desenvolver a demência. Então, como é que funciona a nossa memória? A primeira parte da memória é a aquisição e o registro da informação. Vocês estão aqui agora me ouvindo, estão adquirindo um conhecimento. Qualquer coisa para ficar memorizada, eu preciso adquirir. Eu adquiro o conhecimento através dos 5 sentidos. Eu vejo, eu ouço, eu sinto cheiro, eu sinto, né, alguma coisa em mim. Tudo é forma de aquisição da informação. Essa informação que eu adquiri, ela vai ser consolidada ou retida no meu cérebro. E para isso eu preciso dormir bem. Quanto melhor a qualidade do meu sono, mais eu aumento a retenção das informações. Por isso que quem não dorme bem não tem uma boa memória. A retenção da informação depende da qualidade do sono. E, por último, eu vou, então, depois que eu adquiri o conhecimento, ele está consolidado na minha cabeça, eu consigo recordar aquela informação. Eu vou lá dentro e recupero aquela informação que eu preciso. O que acontece no processo da demência? Aqui em verde, eu trouxe o hipocampo. Essa é a área do cérebro onde as informações são armazenadas. A nossa memória está aí no nosso hipocampo. Então, ele é dividido em vários tipos de memória. Nós vamos falar da memória declarativa episódica, que ainda tem 3 subtipos. A memória de reconhecimento imediato, a memória de eventos recentes e a memória remota. O que é a memória de reconhecimento imediato? Eu falei com a Mariana pelo WhatsApp. Quando eu olhei ali, vi você é a Mariana. Imediatamente eu reconheci por causa da foto do WhatsApp que eu vi nela. Eu olho esse objeto, imediatamente eu reconheço que ele é um microfone. Isso é a memória de reconhecimento imediato. A memória de eventos recentes é eu me lembrar, nossa, há uns meses atrás, a Mariana fez contato comigo pelo WhatsApp, me convidando para estar aqui hoje. Então, eu lembrei de tudo isso a hora que eu olhei na Mariana. E a memória remota é lá daqui 10 anos, que, nossa, um dia eu tive lá na EMAG, em São Paulo, falando. Aquele fato está registrado. Então, a memória passa por tudo isso.
O que acontece quando a gente é acometido por uma demência? A primeira parte da memória que a gente perde é a de eventos recentes. Então, eu posso olhar na Mariana, lembrar da Mariana, mas eu posso não lembrar que um dia ela me mandou um WhatsApp me convidando para estar aqui. Então, quando o idoso está na fase inicial da demência, principalmente demência de Alzheimer. Corpus de Levy, por exemplo, não tem muito acometimento da memória. E às vezes é mais difícil diagnosticar, porque os sintomas são outros. Mas no Alzheimer, que é a demência mais comum, a memória de eventos recentes fica bastante comprometida. Então, ele começa a não lembrar de coisas simples. À noite, ele não lembra que ele almoçou. Na hora do almoço, ele não lembra que ele tomou café de manhã. Então, os eventos que aconteceram na vida dele recentemente vai se apagando. Depois, ele fica com a memória de reconhecimento imediato comprometida. Ele perde essa memória. Os neurônios dessa parte, dessa memória, eles vão perdendo as conexões. Então, é a hora que ele olha um objeto, eu não sei o que é isso. E objetos que são comuns, que são rotineiros do dia dele. Olha no rosto das pessoas, eu não sei quem é essa pessoa. Não reconhece aquela face, né? E a última memória que ele perde é a memória remota. E a família fica louca. Como que ele lembra de quando ele era criança na roça e não me reconhece? Mas são memórias diferentes, são áreas diferentes aqui dentro do hipocampo. Essa área foi acometida e essa ainda não, mas vai ser. Ainda não. Então, é normal que eles não se lembrem que ontem a filha veio visitar, mas ele se lembra que quando ele tinha 15 anos, ele caiu do cavalo na roça, numa poça de lama, e te conta isso com uma riqueza de detalhes, e te conta isso 50 vezes. Porque a memória remota está preservada, e a memória recente não está. Se a memória recente não já está comprometida, vai chegar para ele e falar assim, por que você está com essa sacola? Aí você me responde assim, é porque eu vou entregar ela para a Mariana. Aí eu vou vir aqui, vou te entregar isso aqui, vou voltar aqui e falar assim, por que você está com essa sacola? Eu não lembro o que eu falei para ele, a minha memória recente está comprometida. Então, ele repete a mesma fala 1 milhão de vezes por causa disso aqui. Esse comprometimento da memória recente que gera esse sintoma da repetição. E saber disso faz com que a gente cuide deles com um pouco mais de empatia. A gente entende que não é de propósito, é uma degeneração neuronal, os neurônios estão degenerando, tá? E aí, quais são os sintomas? A desorientação no tempo e no espaço, eles não reconhecem mais o tempo atual, volta só no passado e se perdem. Por quê? Porque eles não reconhecem o lugar. Então, se perdem na rua. Dependendo do avanço da doença, eles se perdem dentro de casa. Você fala assim, vai lá na cozinha e pega um copo de água. Ela chega no corredor e olha para todos os lados da casa e não sabe onde é a cozinha, né? A agnosia, que é a dificuldade de reconhecer objetos, olha um determinado objeto e não sabe o que é a função daquele objeto, para que ele serve. A prosopagnosia, que é a dificuldade de reconhecer faces, então olha aquele rosto e não sabe quem é ou diz que é uma pessoa diferente. A afasia, que é a dificuldade na fala. Apraxia, que é a dificuldade de realizar tarefas que são sequenciadas. É aquela costureira que sempre chegou ali no quartinho de costura dela, sabia que tinha que abrir o pano, colocar o molde, recortar, marcar com coisas sequenciadas. Picar a verdura, picar a cebola, amassar o alho, colocar o óleo na panela, aquela sequência de movimentos. Eles já não conseguem mais realizar esses movimentos sequenciados, não se lembra mais como que faz. Dificuldade de realizar cálculos, né? Mesmo cálculos simples, que é a acalculia, não consegue mais aprender novas informações. E é aqui que nós, cuidadores, surtamos. Porque eu quero que ela aprenda que o banheiro é aqui e não ali. Ela tem que fazer xixi aqui, não é aqui. Ela não aprende. Não está mais, porque ela não tem...
Para eu aprender, eu não dependo da aquisição da informação e retenção. A aquisição de informação está ligada à minha memória imediata. Eu não tenho memória imediata, como que eu vou aprender? E a gente fica exigindo isso deles. Mãe, eu não sou a sua irmã, eu sou sua filha. Mãe, eu sou sua filha. Ela não aprende, não adianta você querer dizer, tá? E alterações de comportamento e personalidade. Personalidade do idoso com demência muda. O idoso que sempre foi muito manso, muito calmo, pode ficar muito agitado, e o contrário também é verdadeiro. O idoso que sempre foi muito agitado, na demência ele pode ficar muito manso. No envelhecimento saudável não tem alteração de personalidade. A gente envelhece como a gente é. Então, aquele adulto chato, difícil de conviver, vai ser esse idoso. E aquele adulto bonzinho, legalzinho, e vai ser esse idoso também, tá? Na demência, a gente pode ter alteração. E a perda da autocrítica, ele perde, né? Ali a gente falava do lobo frontal. Eu não sei mais o que é certo e errado, o que pode e não pode. Então, na prática, como que isso funciona? Dificuldades para executar tarefas que ele sempre executou, só que eles negam. Existe um outro sintoma que eu não pus aí, que é a azonognosia, que é a negação dos sintomas. O tempo todo, os idosos com demência, eles estão negando essa verdade. Eles não querem aceitar a limitação, porque na fase inicial eles conseguem entender. Filha, eu não sei o que está acontecendo comigo, minha cabeça está estranha. Eles relatam isso. Eu estou muito esquecida. Eu não sei o que está acontecendo. E aí eles começam a negar isso. Então, eles não querem ir no médico, não querem tomar remédio, porque é uma forma de negar a doença. E muitas vezes a família, né? A gente até conversava isso também. Muitas vezes a família também entra nesse processo de negação. Então, o que é um sintoma? É aquela cozinheira que começa a simplificar demais o cardápio. É aquela costureira que fala assim, mas agora esse tipo de roupa eu já não faço mais. É aquele contador que quando chega na época do imposto de renda, ele já não quer mais assumir aquela quantidade de clientes, porque ele já não... Então, eles vão simplificando as atividades. É um sintoma. Esquece objetos, né? Esquece a chave. Uma coisa é você esquecer de forma normal. Porque se você precisa de atenção para reter a informação, se eu chego em casa, jogo o celular, jogo a chave e não prestei atenção, depois eu não vou lembrar onde ele está, mas por falta de atenção. Aqui não. Aqui é já o negócio. Eita. Aqui a situação já é mais delicada. Dificuldade de localização espacial, então eles se perdem. Esse sintoma é muito comum. Como eles não reconhecem o objeto, eles guardam em qualquer lugar. Depois não sabe onde está e acusa as pessoas de roubo. E aí eu acho que deve chegar aqui, aqui talvez não, mas em primeira instância deve chegar N's e N's questões em relação a idoso, porque idoso processado, porque está acusando a cuidadora de roubar, idoso enfim, e isso é muito comum. Ela olha o microfone e ela não sabe o que é. Ela vai pegar o microfone e jogar no cesto de roupa suja. A minha avó, por exemplo, a hora que ela terminava o almoço, ela jogava todas as panelas no lixo. Foi o sintoma inicial dela. Né? Ela pegava com comida ou sem, ia tudo para o lixo. Aí minha tia começou a achar aquilo estranho. Então, guardar objetos em local impróprio e acusar as pessoas de roubo é um sintoma muito comum na fase inicial. A baixa capacidade de julgamento, então, ele começa a se colocar em risco, isso aqui principalmente a questão de dirigir, que a gente vê que eles já não estão mais podendo, mas negam isso, insistem em dirigir e põem a vida deles e do outro em risco. A perda do bom senso por causa desse comprometimento frontal que eu dizia. Então, comentários indevidos, sexualidade alterada, trocar de roupa em público, isso começa a ser coisas comuns de acontecer, tá? Alteração da personalidade, eu já falei, subestimação de risco envolvidos em atividade. Claro que eu dou conta, eu sempre fiz. Eu fiz isso a vida inteira, por que agora eu não vou fazer? Né? Ok, se ele é lúcido, eu vou conscientizar ele do risco e beleza. Agora, se ele tem demência, não dá para fazer assim. Então, a gente precisa de estratégias para não deixar as situações de risco acontecer, tá?
Criação de planos incongruentes com a realidade, eles criam planos mirabolantes. Eu tinha um paciente que ia para os Estados Unidos a cavalo. E aí ele falava dos presentes que ele ia trazer para mim, que ele ia trazer um relógio, ia trazer não sei o quê. Aí eu falei, seu Juca, mas e quando o senhor for atravessar o oceano? Meu cavalo sabe nadar. Eu falei, mas ele consegue nadar todo o oceano? Você não conhece meu cavalo, eu ativo a asa dele. Eu falei, nossa, então é o Pegasus, exatamente, é o Pegasus. Então, assim, são planos total. E eu tenho que concordar. Seu Juca, esse cavalo do senhor é fantástico. E onde é que o senhor arrumou esse? Onde eu arrumei, não tem mais. Falei, poxa vida, eu gostaria de ter um desse. Se eu achar um nos Estados Unidos, eu trago para você. Falei, combinado. E vamos tocando a vida. Né? A gente tem que entrar nessa onda dele. Já fui convidada para levar a aliança do casamento de uma senhorinha. Eu vou me casar, eu queria que você vestisse de daminha e levasse a minha aliança. Falei, claro. E aí eu precisava treinar a marcha com ela. Falei, então vamos ensaiar como que entra no casamento? Então vamos andando, que eu estou na frente, eu estou com a aliança. E aí você entra no mundo deles e vai tentando conseguir o que é necessário, né? Tem que ter uma certa habilidade. Dificuldade de reconhecer pessoas e entes queridos por causa da memória imediata. Então, ele olha no rosto e não conhece. O que a gente faz? Lembra de mim? Gente, isso é humilhante, porque ele não lembra, ele está doente. Toda vez que nós ficamos testando a memória do idoso, e na melhor intenção do mundo, de que eu ajude ele a melhorar a memória. Eu estou estimulando, eu estou melhorando. Não está. Ele está se sentindo humilhado nessa condição, porque ele não lembra. Então, não se deve usar essa palavra em idosos com demência. Lembra quando? Lembra de? Lembra? Não. Diga, eu sou a fulana, filha da Beltrana, eu sou sua neta, eu sou fulano e eu trabalhei com você em tal local assim, assim, assado. Então, traga para a pessoa, não coloque a memória dele à prova, tá? Esquece de se alimentar ou esquece que já se alimentou e a hora que chega uma visita, ninguém está me dando nada de comer nessa casa, eu estou passando fome. E quantas famílias, inclusive a minha família foi denunciada, porque minha avó dizia isso para a vizinha, e a vizinha foi no Conselho Municipal do Idoso, fez uma denúncia de maus tratos, que a minha avó estava sendo negligenciada, estava passando fome. Porque eles falam isso. Porque ele esquece de eventos recentes. Então, a comunicação do estômago com o cérebro já está comprometida, ela nem sabe que está com fome ou que não está, ela não lembra de ter comida, ela fala que não está comendo. Então, isso é bem comum também. Esquece da higiene pessoal, é uma luta com as famílias, porque eles não lembram como que faz. Lembra que eu dizia que está comprometido a atividades sequenciais? Eu vou ao banheiro, eu preciso pegar o papel higiênico, eu preciso me limpar, eu preciso lavar as mãos. Ele não lembra de como realizar essas tarefas. Desatenção e redução de reflexos. Isso aqui, a gente já está encerrando, é muito importante nós entendermos. Se ele tem uma dificuldade na fala, e no raciocínio, eles não conseguem expressar o que eles estão sentindo. Porém, os sentimentos não são comprometidos na demência. A memória, sim. Então, ele sente raiva, ele sente alegria, ele sente medo, ele sente dúvida, ele sente angústia, ele sente tédio, mas ele não sabe te dizer que está sentindo isso. Então, os sentimentos mais comuns é o medo e a insegurança. E agora, entendendo como a doença é gradativa, como eles têm percepção que eles estão se acabando, é óbvio que eles vão sentir medo. Eu estou num lugar que eu não sei onde é, mesmo que seja minha casa, mas eu sinto medo de estar nesse lugar. Essa pessoa está me dizendo que é minha filha, mas eu não reconheço essa pessoa. É óbvio que eles se sentem com medos e inseguros, mas ela não sabe te dizer isso. Então, quando eles estão com medo e inseguro, eles começam a ter esse comportamento. Anda de um lado para o outro numa agitação terrível, ficam agitados, ficam agressivos, e pode ser simplesmente por causa disso aqui. E se a gente não sabe disso, a gente começa a brigar com aquele idoso porque ele está com esse comportamento que, de fato, para o cuidador é muito estressante. Né? Muito estressante. Mas existem também outras causas que levam o idoso a perambulação, agitação e agressividade. Quadros de infecção,
estar com sede, estar com fome, com o intestino preso, tudo aquilo que eu disse, ó, excesso de estímulo sonoro e visual, ambiente agitado, faz isso aqui com o idoso que tem demência. Só que ele não consegue dizer. O tempo todo nós vamos ter que ficar meio que adivinhando o que pode ser para a gente tentar acalmar esse idoso. Então, o foco é a gente identificar o gatilho dos sintomas. Pode ser tudo isso, pode ser os sentimentos de medo, insegurança, tédio, porque eles se sentem ociosos. A gente tem uma tendência de fazer tudo por eles. E aí, porque ele... Nossa, eu chuto isso aqui toda hora, gente. Porque ele está com demência, não significa que ele não é capaz de realizar as atividades básicas e instrumentais. Então, eu preciso estimular que ele faça, para a gente diminuir a ociosidade e reduzir o sentimento de medo e insegurança. Eu vou falar bem rapidinho isso aqui. Na fase inicial, os sintomas são muito oscilatórios. E eles se manifestam mais na presença das pessoas da família. Então, o idoso chega uma visita em casa, chega aquele filho que visita só de vez em quando, ou ele vai na igreja, ele vai na vizinha, ele está normal. Mas com aquela filha que mora, a filha já percebeu. E aí, o que a filha acha? Está fazendo de propósito. Está fazendo pirraça comigo, porque é só quando eu estou aqui. É normal, na fase inicial, os sintomas oscilam e são mais frequentes com as pessoas que convivem diariamente. Na fase moderada, a gente já vai percebendo que a funcionalidade está mais comprometida. Então, ele começa a apresentar necessidade de mais cuidados, mas não significa que eu vou roubar dele a pouca independência que ele ainda tem. Eu devo estimular que ele faça o máximo de coisas possíveis sozinhos. Já na última fase, é quando eles já não têm mais capacidade de se comunicar e perdem totalmente a funcionalidade. E aí eles ficam acamados numa dependência total. Então, esse é, bem resumidamente, a evolução de um quadro de uma demência. O tratamento ele é farmacológico e para cada uma das fases a medicação é uma. Chegando numa fase avançada que talvez seja necessário até desprescrição medicamentosa, que talvez não tenha mais necessidade. Uma vez que a doença não tem cura, o tratamento é para controle de sintomas. Então, na fase inicial e moderada, os sintomas são muito intensos. Então, a medicação ajuda muito. Mas não somente a medicação. Os estudos científicos já estão mostrando que o tratamento não farmacológico é tão eficaz e necessário quanto o farmacológico. Então, são medidas que nós vamos aprendendo a partir da história do idoso, as condições prévias de saúde deles, condições psicológicas, o ambiente que ele vive, quais são e como são vivenciados os seus relacionamentos sociais. Nós vamos criando um plano terapêutico individualizado, não farmacológico, para o cuidado com esses idosos. É exatamente essa área que eu trabalho. Então, eu trabalho com as famílias, ensinando o tratamento não farmacológico. Como que eu me comunico com esse idoso? Quais são as técnicas de distração que eu posso aplicar? A técnica de distração que serve para a mãe dela não serve para a mãe dele. Então, o plano é individualizado. Nós temos a terapia da boneca e a pet terapia. Existem técnicas específicas para ajudá-los no banho, porque eles não gostam de tomar banho. A higiene do sono, para a gente melhorar a qualidade do sono. Técnica para a síndrome pôr do sol, que é muito comum na demência, a hora que vai entardecendo, a agitação é absurda. Como controlar esse comportamento mediante ali às 4, 5 da tarde? Existem técnicas também. Técnicas para a gente tirar o idoso do looping de repetição e de falas incoerentes. Que horas que eu vou embora? Me leva embora, me leva para casa. Então, a gente aplica técnicas que nada disso depende de remédio. A técnica para as benditas das teimosias, como eu vou agir diante disso, para agitação e agressividade. Então, tudo isso aqui é muito individualizado, não dá para eu trazer aqui, porque eu teria que ficar mais 2 horas para falar de cada uma, de todas elas,
né? Mas é bom que vocês saibam que isso existe, isso já é comprovado pela ciência, que é um tratamento para demência. Né? E aí, exatamente onde nós, gerontólogos, né, os profissionais que não são médicos, nós atuamos com as famílias dentro disso aqui, considerando também a saúde física e mental do cuidador, que não pode em nenhum momento do processo ser esquecida. E aí nós encerramos vendo que faz todo sentido o clamor do salmista, quando ele pede, né, quando ele implora que ele não seja rejeitado no tempo da velhice e não seja desamparado quando as forças forem acabando. Entendendo tudo isso que nós vimos, a gente vê que um relato tão antigo é tão atual. Então, muito obrigada a todos. Claro, vou sentar, gente. Aí. Primeiro, queria agradecer a presença de todos, tanto a presença física como a presença virtual, em nome da IMAG. Recebemos algumas perguntas do pessoal que está assistindo em casa pelo Zoom, e eu vou tentar intercalar com perguntas aqui dos presenciais. Então, eu vou ler a pergunta da Sandra, que diz o seguinte: como fazer para que o idoso se convença que tem que tratar a depressão e acompanhamento psicológico se ele acredita que somente pessoas doidas, entre aspas, devem fazer tratamento psicológico? A maioria dos idosos tem essa percepção da psiquiatria e da psicologia, né? Talvez não seja o psiquiatra o médico que vai conseguir ajudar esse idoso, porque ele vai ter resistência. Então, talvez nós pensarmos em levar num geriatra, né? E aí a gente dizer, não, olha, nós estamos te levando por causa de ou trazer outras realidades, né? Para que ele entenda que ele não está indo tratar a questão psíquica, mas é importante o quê? A família fazer um relato para o médico longe do idoso. Então, eu sempre aconselho os familiares o quê? Mande um áudio de WhatsApp para a secretária e peça para o médico ouvir antes da mamãe entrar na consulta. Ou você faz um relato por escrito, passa no consultório antes da consulta, ou manda por e-mail, para que o médico entenda o olhar da família sobre aquele idoso. E quando o idoso estiver ali, aquele idoso não vai ser exposto nas realidades dele, na presença do médico, porque começa a ter palavra contra palavra. O filho percebe, o filho vê, só que o idoso nega. Então, o negócio fica ruim. Então, o filho faz um relato, leva para o médico, e aí o médico vai saber como conduzir a consulta da melhor forma. Certo? Oi. Tá funcionando? Sim, sim. Então, essa síndrome do pôr do sol aí, é interessante. Vocês têm ideia por que que acontece isso? Por que que a agitação é no cair da tarde? A psicologia traz que a noite, muitas vezes, é um momento de angústia para muitos idosos, né? A noite, ela se relaciona à solidão. Então, inconscientemente, eles fazem essa associação de noite e solidão. Então, à medida que o dia vai se pondo, o sentimento de medo e solidão, ele tende a ser mais intenso. Mas isso ainda são estudos e não se tem ainda um estudo efetivo que diga é isso, mas é fato que o entardecer aumenta muito os sintomas comportamentais dos idosos com demência. Por isso, essas técnicas não farmacológicas são essenciais, são fundamentais. Vou ler a pergunta agora da Ayla. Ela fez essa pergunta bem no comecinho, sobre a teimosia. Se a teimosia, podemos dizer que é em função das perdas que o idoso sofre. Normalmente em relação a toda a vida dele. Não é somente perdas, mas as diversas experiências vivenciadas e que estão registradas de forma consciente ou inconsciente, porque muitas vezes as nossas atitudes, elas não são conscientes. Eu não sei por que eu faço isso, mas eu faço. Então, existem registros inconscientes que levam a determinados comportamentos. Então, muitas vezes é por experiências de vida que levam a esses comportamentos. Oi. Olá. Primeiro eu queria agradecer, né, pela palestra, pela exposição da sua fala. E agora eu queria saber o seguinte, para nós que estamos aí entrando nessa fase, Sim. como atenuar, como se cuidar para que
não não chegue chegue nisso. nessa situação. É muito, Ou- é muito interessante sua pergunta, porque a ciência já comprovou, e diversos estudos, e estudos muito recentes, inclusive deste ano de 2023, foram apresentados no Congresso Brasileiro, trazendo que a demência, que o Alzheimer pode ser prevenido em 40% dos casos, mesmo que a sua genética favoreça o surgimento da doença. Então, quais são as formas de prevenção? O controle das doenças de base. Controlar diabetes, obesidade, hipertensão, colesterol alto. O controle dessas doenças de base, ele é fundamental na prevenção de Alzheimer. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que está ligado ao controle dessas doenças de base, é a prática de atividade física. A prática de atividade física controla todas essas doenças e faz algo que tem sido bem novo esses estudos, mas que estão comprovando que quanto maior o índice de massa muscular você tem, menor o risco de desenvolver demência, principalmente a massa muscular de perna, essa musculatura da coxa. Então, treinar de forma assim, musculação mesmo, que eu estou dizendo. Claro que dentro da sua condição. Ah, mas eu tenho uma artrose, eu tenho uma hernia de disco. É direcionado para a sua condição. O treino resistido, que a gente chama treino de força muscular, ele é uma grande forma de prevenção. Outra forma de prevenção é tratar a depressão, que eu citei, né? Idosos deprimidos tratados têm muito menos chance de desenvolver a demência. E estimular a interação social. Eu li um estudo que foi feito, esse não é tão recente, eu não me lembro agora a porcentagem exata, mas era uma porcentagem alta de idosos que tinham demência e que ao longo da vida nunca mantiveram relações sociais saudáveis. Então, manter vínculos de amizade, vínculos sociais, isso é fundamental. Seja no trabalho, na igreja, no banco da praça, enfim, né, com os vizinhos, no condomínio. As relações sociais, ela é um fator que preserva o desenvolvimento de Alzheimer. Então, relacionamento social, controle de doença de base, atividade física, controle da depressão, está entre os principais itens necessários para a prevenção. E funciona. Acho que dá tempo de mais uma. Da Verônica, ela pergunta se a demência frontotemporal pode se manifestar em pessoas jovens como sintoma de outras doenças raras, neurodegenerativas, ou se é só para idoso. Não, a demência frontotemporal é a que mais acomete pessoas mais novas. A gente tem o Alzheimer precoce, que pode aparecer antes dos 60 anos, mas a demência frontotemporal tem registros na literatura a partir de 45 anos. Pode acontecer sim, principalmente a frontotemporal, que para mim é uma das mais desafiadoras de cuidar. Ok? Bom, então, obrigada, então, para... Eu que agradeço o Luziane. convite. Foi muito bom estar Obrigada. com vocês. Eu que Foi agradeço. ótimo. Aí quero deixar o convite aí, eu tenho uma página no Instagram, uma página no Facebook, no Instagram e um canal no YouTube. E ali diariamente, constantemente, hoje a Mariana deve ter me encontrado por lá, né, Mariana? Foi ele que me encontrou? Eu estou constantemente ali, diariamente, dando dicas bem práticas para o cuidado com idosos. @ luziane.cuidando de idosos. Tá? Então, por ali vocês vão se conectar diariamente comigo e o meu canal no YouTube, luziane.cuidando de idosos. Fácil de lembrar. Fácil, é o mesmo login. Tá Tá ótimo. bom? Muito obrigada. Muito obrigada, então tá encerrado.